Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, sejam todos muito bem-vindos. Bom dia, espero lhes encontrar bem na graça e na presença de Deus. Hoje, mais uma vez, dia 13, nós temos a graça de aqui nos encontrar para rezar, agradecer, pedir a Deus, pedir que Deus olhe por nós, pela nossa vida. Por isso, Sônia, Morgana, Eliana, Vilma, sejam muito bem-vindos. Carla, Márcia, bem-vinda. Solange, Alecilda, Letícia, Alceu, Rosélis, Beatriz, sejam todos muito bem-vindos. Queremos nos colocar na presença de Deus. Cris, mais uma vez, rezamos, pedimos a proteção de Deus sobre a nossa vida. André, Ivone, Thales, Valtrude, Silvana, Lourdes, Débora, Liliana, Cirlei, Marlene, aqui mais uma vez, na graça de Deus, colocamos a nossa vida. Roberto, seja muito bem-vindo. Roseli, Cláudia, que Deus possa nos abençoar hoje, nesse dia. Margit, Marlene, Osni, Silvane, e vamos, nossa vida colocando diante de Deus, né? E vamos pedindo, né? Colocamos Liliana, né? Seu afilhado, sobre a proteção de Deus. Zezo, seja muito bem-vindo. Luiz Henrique, Marlise, Arlete, e vamos pedindo que Deus olhe por nós, pela nossa vida. Lige, Ângelo, Mônica, Elisa, Santa Natália, rezamos. Ilma, bom dia, que Deus te abençoe. Ilma, Leônidas, Ângelo, Darli, Cirlei, Ângela, seja muito bem-vindo. Elga, Ina, Karina, que Deus te abençoe e te guarde. Iniciamos esse dia colocando tudo na presença e na proteção de Deus. E queremos colocar esse dia pedindo que Deus nos abençoe cada vez mais. Daniela, rezando por você. Ana Divair, né? Gabriela, Maria Raque, Silvete, Isabel, que Deus abençoe sempre você em todos os momentos. Dirlene, vamos pedindo que Deus conduza a nossa vida. E hoje, com certeza, nessa terça-feira, nesse dia 13, nossa vida colocamos muito aos cuidados de Deus. Por isso, Claudineia, por isso, Andréia, rezo por você. Valmor, rezando por você também. Karina, que Deus te abençoe e te guarde. E sabemos que precisamos hoje, mais uma vez, pedir a proteção de Deus. João Pedro, sobre a nossa vida, sobre aquilo que está ao nosso redor. Sandra, vamos pedindo que Deus olhe por nós. Jorge, Ângela, pedimos pela nossa vida. Sheila, por cada um de nós. E queremos, Ivana, hoje, renovar uma atitude que para nós é muito bonita, Eliana. Atitude de crer, de confiar, de dar esse passo a mais, Bernadette. Dionísio, é isso mesmo. O Evangelho de hoje nos chama a atenção para uma situação que é muito importante. Nós precisamos crer. Por isso, Gleusa, seja muito bem-vinda. Cida, que Deus abençoe você. Gleusa, que Deus abençoe a sua vida. Cir Martins, Sueli, Lúcia, Rúbia, Dona Maria, sejam todos muito bem-vindas. Elísia, Gilmar, pedimos essa proteção. Maria Inês, sobre nós. E olha só, ao colocar Marina, ao colocar nossa vida sobre os cuidados de Deus, Joel, Josi, Karina, Silvana, Cida, hoje nós queremos dizer: eu creio, Senhor, e sei que sempre está junto comigo. Por isso, Marciana, rezando, né? Pela Mara Carolina, Laidir, rezando por você, Fernanda. Nós colocamos nossa vida, Joel, Josi, diante de Deus. Shirlene, rezando por você também, Lu, Rogério. E hoje nós queremos dizer: creio, Senhor, e queremos confiar e entregar a nossa vida. Lígina, que benção, né?
rezando pelo Roberto, completando aniversário hoje. Que alegria, que bênção, que Deus abençoe nosso querido Roberto com a saúde, com a bênção da vida. Cláudia, rezo por você também, que Deus abençoe o seu dia, tudo aquilo que está ali também. Bel, rezo por você e vamos rezar agora, vamos pedir a ação do Espírito Santo sobre a nossa vida, sobre o nosso coração. Carol, que Deus te abençoe, te guarde. Vamos pedir que Deus nos abençoe sempre, que Deus vá abrindo todos os nossos caminhos. E juntos rezemos, dizendo assim: Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ana Cláudia, Devani, que esta oração, Ângela, pedindo justiça e ação do Espírito Santo, renove no nosso coração a força que de Deus nós sempre precisamos. Por isso, Márcia, por isso, Marilei, quero lhes convidar agora, fazendo o sinal da Santa Cruz, colocar diante de Deus tudo aquilo que nós estamos vivenciando, colocar diante de Deus tudo aquilo que nós estamos passando. E vamos, o Blanco, Silvete, vamos agora, Ana Cláudia, com o sinal da Santa Cruz, pedir a bênção sobre nós, Gislaine, Ângela, Vânia, pedir a bênção sobre a nossa casa. Vamos colocar com o sinal da Santa Cruz a nossa família, Virgínia, Onírio. Vamos colocar diante do sinal da Santa Cruz a nossa saúde, o nosso trabalho, tudo aquilo que nós vamos fazer nesse dia, Josefina, porque nós sabemos, nós cremos e precisamos crer. Crer que o Senhor age, crer que o Senhor vem sempre na nossa vida. Então, digamos juntos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu desejo que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão e a força do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Sim, bendito seja Deus que está nos reunindo no amor de Cristo. Flávio, Maria de Lourdes, Zeli, bendito seja Deus que hoje nos acorda para esse dia. Bendito seja Deus que hoje nos levanta. Bendito seja Deus que hoje abre os nossos caminhos. Bendito seja Deus também que faz muitos milagres na nossa vida, Leônidas, Maria Valzete. E olha só, hoje eu começava esse momento dizendo assim, Tatiana, dizendo assim, Hilde, que nós precisamos crer em Deus. Precisamos crer para que milagres aconteçam na nossa vida. Precisamos crer para que graças aconteçam na nossa casa e aonde nós estamos. Precisamos crer para que Deus consiga agir sempre e cada vez mais aonde nós estamos. Ter fé, crer é dar condições para que Deus realize coisas boas onde nós estamos, Ellen. Crer, dizer, Senhor, eu creio, Senhor, eu sei que tudo pode, Senhor, eu sei que és presente na minha vida, é dar graças, é dar condições para que Deus venha sempre aonde nós estamos, Mônica. E nós vamos ver isso hoje, Marilda. Nós vamos ver isso hoje, Arcedina, Antônia, que a fé, que o crer é o combustível para a nossa vida ir ainda mais para frente. Nós vamos ver no Evangelho de hoje a beleza de crer, de acreditar, de confiar em Deus, de dar esse passo, de não ficar esperando as coisas caírem prontas. Por isso, Maria Joana,
Por isso, Íria, vamos olhar para esta palavra de Deus. Vamos olhar hoje para o Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 20 ao 24. Hoje, Mateus, capítulo 11, versículo 20 a 24, Sir Martins, Lúcia, ele vai nos dizer muitas coisas bonitas e muitas coisas belas. Por isso, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a censurar as cidades onde fora realizado a maior parte de seus milagres, porque não se tinham convertido. E dizia assim: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se os milagres que se realizaram no meio de vós não tivessem sido feitos em Tiro e Sidônia, há muito tempo elas teriam feito penitência, vestido-se de cilício e cobrido de cinza. Pois bem, eu vos digo, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia serão tratadas com menos dureza do que vós. E tu, Cafarnaum, acaso serás erguida até o céu? Não, será jogada no inferno, porque se os milagres que forem realizados no meio de ti tivessem sido feitos em Sodoma, ela existiria até hoje. Eu, porém, vos digo, no dia do juízo, Sodoma será tratado com menos dureza do que vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Lecir, olha só, hoje nós vemos Alice e Renato, nós vemos hoje Jesus que começa sua palavra censurando. Mateus 11, 20 diz assim: Jesus começou a censurar as cidades onde fizera a maior parte de seus milagres, porque não tinham se convertido. Rosicléia. E aí nós vemos Roseles, nós vemos Isa hoje, algo que precisamos ter muito forte no nosso coração, algo muito forte, porque às vezes a gente brinca com a fé, às vezes a gente brinca com Deus, às vezes a gente brinca com as nossas orações. Hoje nós vemos aqui Rúbia, Vanessa, hoje nós vemos aqui um erro e uma ilusão muito grande da nossa parte quando nos colocamos, sabe, Regina, Olívia, quando nos colocamos em relação com Deus na atitude de espectadores, sabe, Suzane, de espectadores. Espectadores são aqueles que esperam, são aqueles que apenas querem ver. E aí é isso o motivo da crítica hoje, sabe, Silvana, em relação a Deus, a essas duas cidades. Diante de Deus, não podemos ser espectadores. Diante de Deus, não podemos somente querer ver. Não. Esse é um erro que muitas vezes a gente comete. E aí a gente pode trazer no nosso coração a história de Tomé. Eu somente vou crer se eu colocar a minha mão, diz Tomé. Por isso, Marley, por isso, Leia, na relação com Deus, sabe, não há apenas a relação de espectadores, mas há uma relação de comprometimento. Por isso que eu perguntava para você, Rose pergunta para você também. Por isso que eu perguntava para você lá atrás. Se você crê,
se você confia, se você acredita, Sirlete. E eu pergunto isso não por maldade, mas eu pergunto isso porque eu sei que o combustível para a nossa vida avançar e dar certo é o nosso crer, né? Por isso, Rosa, por isso, Dulce, quanto mais a gente crer, quanto mais a gente dar o nosso passo, quanto mais a gente avançar, Andréia, mais as coisas darão certo na nossa vida. Mais as coisas darão certo na nossa vida. Crer, confiar, é algo maravilhoso, Mari, Deise. E nós precisamos fazer isso. Nós precisamos fazer isso. Veja, sabe Lenice, sabe Lúcia, né? Não adianta a gente dizer assim, nossa, como Jesus prega. Não adianta achar louvável o que Jesus faz, menos ainda esperar, né, de Jesus curas, milagres e bênção, sendo que a maior bênção, a maior cura, o maior milagre sempre será a nossa conversão, a nossa transformação interior, a nossa conversão, a nossa mudança interior. Veja, meus irmãos e minhas irmãs, eu sempre, quando eu tenho a oportunidade de dizer, eu digo que as coisas mudarão na nossa vida, sabe, Lúcia, a partir do momento que eu decido mudar. Não é que nossa vida esteja complicada, difícil, talvez tenha algumas situações que não estejam bem, Mari, mas olha só, a nossa vida começa a mudar a partir do momento que eu digo, eu vou começar a mudar. Eu vou mudar a direção da minha vida. Eu vou mudar a direção da minha casa, da minha família. Não vou mais aceitar as coisas de qualquer jeito. Sabe, isso é a conversão que o Evangelho hoje, Mari, São Natal Lira, nos diz. E aí, Ivone, a gente vê, né? Aí a gente vê essa necessidade de mudar, essa necessidade de dar um passo a mais. Por que que hoje Jesus critica duas cidades, né? Poderiam ser duas pessoas, poderiam ser duas famílias. Aqui no Evangelho hoje diz que são duas cidades. Por quê? Porque Jesus passou por essas cidades, Helena, Marilda, assim como Jesus passa pela nossa casa e pela nossa família. Todos os dias, Deus passa na nossa casa. Sabe, Guilherme, louvando e agradecendo a Deus pela cirurgia da Ellen. Veja, Deus passa na nossa casa e na nossa vida. E muitas vezes, sabe, Maria Roseli, sabe, muitas vezes, Marilda, é como se Ele não passasse. É como se Ele não estivesse ali. Por isso, o que é esta conversão? O que é essa mudança? É a gente compreender que nós também precisamos dar esse passo da fé, sabe, Amaury? Dar esse passo da fé, crer, né? Abrir o nosso coração cada vez mais. O que é hoje, sabe, né? Por que hoje Jesus está pedindo a conversão? Se não vos converterdes, não vai dar certo, não dará certo, Veroni. O que é isso? O que é isso, Elaine? O que é isso? É de fato a gente começar, Cecília, a mudar a nossa vida. É de fato a gente começar a deixar de lado, né, aquele peso, Doril, daquelas situações que não fazem bem para nós. Veja, nós muitas vezes, Luciana, nós muitas vezes, Marciana, nós muitas vezes comportamos-nos diante de Deus como meros espectadores, sabe? E aí nada vai dar certo. Diante de Deus não dá para ser espectador. Não dá para ser espectador esperando todo dia um espetáculo diferente. Sabe, Bernadette? Esperando todo dia um milagre diferente. Não. Diante de Deus não dá para ser espectador. Não podemos ser espectador. A gente precisa agir, a gente precisa dar um passo,
a gente precisa confiar, a gente precisa fazer algo a mais. E esse algo a mais, muitas vezes, é até, Marciana, sair do nosso comodismo, Bernadette. É muitas vezes sair da mesmice da nossa vida. É muitas vezes até começar a frequentar a igreja, a celebração, comungar, se confessar, quem sabe começar a rezar todos os dias, quem sabe todos os dias dar um passo a mais em direção ao Senhor. E é assim, Elisa, é assim, Elcio, que nossa vida, sabe, Ivone, é assim que todos os dias a nossa vida ganha um sentido. Se a gente for um pouco sincero conosco, né? A gente vai perceber que, inclusive, na nossa vida, a gente precisa dar alguns passos diferentes. Todos os dias a gente precisa mudar. Todos os dias a gente precisa se converter. Todos os dias a gente precisa olhar lá na frente, Cleusa, sabe, Maria Celeste, olhar lá na frente, aonde eu quero chegar, e confiar, ir com alegria, se desprender, né, daquelas coisas que te puxam para baixo, daquelas coisas que te anulam, daquelas coisas que te prendem. Precisamos fazer isso. Precisamos fazer isso. Precisamos nos libertar das amarras. Isso é converter. Precisamos nos converter de pensamentos que são negativos. Precisamos deixar de lado, né, pessoas que são tóxicas. Precisamos hoje, sabe, dar esse passo da conversão. Mas, por favor, a tua vida, ela não foi feita para você sentar na arquibancada e ficar assistindo. A tua família não foi feita para você sentar na arquibancada e ser um espectador. A tua vida não foi feita para você viver ali olhando, vamos ver o que hoje vai vir, vamos ver o que hoje vai acontecer. Ei, na tua vida, na tua casa, na tua igreja, diante da tua fé, você não pode ser espectador. Não pode. Amanda, bom dia, que Deus te abençoe e te guarde. Ei, não dá para ser espectador. Você precisa ser protagonista. Protagonista. Protagonista de um amanhã melhor. Protagonista de uma vida boa, feliz e realizada. Protagonista de uma família boa. E aí, Ivo, né? A gente percebe que nada vai cair pronto do céu, Ivo. E nós precisamos dar esse passo. O passo da fé. Se você sentar, né, na janela e apenas ver o tempo passar, ver as coisas acontecerem, você nunca será ninguém na vida. Você nunca vai conseguir dar esse passo tão necessário. É isso que hoje Jesus está batendo de frente com aquelas duas cidades, sabe, né, Amanda, né? E aí a gente precisa, né, colocar muito isso diante de Deus, né? Colocar muito isso diante de Deus, pedir que Deus olhe, que Deus cuide, que Deus venha em nosso auxílio. E vamos, sabe, Lídia, né? Amanda, rezando nesta intenção, depois manda uma mensagem para mim, Amanda, que conversamos melhor. E veja só, não podemos deixar a nossa vida passar, Graciela, Sandra, jamais, sabe, Lídia, jamais. Já parou para pensar? Não dá para chegar no final da vida e olhar para trás e se arrepender. Se arrepender, Luciano, Ângela, né? Se arrepender, né? Do que é que eu deixei de fazer. Porque eu tive medo, porque eu não arrisquei, porque eu não dei esse passo, porque eu fiquei sentado, né, na arquibancada, vendo a coisa acontecer. Ei, nós precisamos ser, né? Nós precisamos pegar as rédeas da nossa vida nas mãos. Nós precisamos conduzir a nossa vida. Precisamos conduzir a nossa família.
precisamos conduzir nosso trabalho. Não podemos ficar parados, espectadores, esperando as coisas caírem prontas do céu. Elas não vão cair prontas do céu. Não vão cair. Por isso que Jesus passou nessas duas cidades, sabe, Adriane, sabe, Marilda? Ele passou nessas duas cidades. Jesus fez muitos milagres, coisas extraordinárias que eu digo para você, nós não estamos acostumados a ver nos dias de hoje. Mas o que é que mudou nessa cidade? Nada. Sabe, Jacira, por que não mudou nada nessa cidade, nessas cidades? Porque as pessoas estavam lá na arquibancada, espectadores, querendo só ver um espetáculo. Nos dias de hoje, eu diria que estariam na arquibancada, né? Mas com o celular na mão, escutando música, vendo outra coisa, e o espetáculo acontecendo lá embaixo. Ou seja, não estavam ligadas para aquilo que estava acontecendo. Ei, tua vida está passando. Tua vida está passando. Veja, mais 2 dias e nós chegamos praticamente na metade de mais um mês, né? E veja como esse ano também está passando rápido. A nossa vida vai passando. A nossa vida vai em frente. E nós precisamos, sabe? Nós precisamos, de fato, sermos os construtores do nosso amanhã, do nosso hoje, da nossa vida. E é assim, Sirlei, é assim, Beatriz, que a gente avança. Agora, esperar que os outros façam as coisas por você nunca vai dar certo. Esperar, né, sentar e esperar tudo pronto, ei, esse tempo já passou. Esse tempo não existe, Letícia. A Regina, não. Assuma a sua vida. Assuma a direção da sua casa e da sua família. Com todos os perigos que tem, com todas as adversidades, com todas as provações. Mas não se esqueça de uma coisa. Não se esqueça de uma coisa. Todos nós que estamos aqui queremos colher. Todos nós que estamos aqui queremos colher frutos. Queremos ter conquistas. Mas só vai colher frutos quem plantar. Quem plantar a semente, quem cuidar, quem cultivar. Só vai subir, né? No pódio, não importa se é primeiro, segundo, terceiro, quarto ou quinto lugar, mas quem competir, quem sair do comodismo. Por isso é que eu perguntava lá atrás, se você crê, se você acredita, porque hoje o que é que Jesus está criticando nessas duas cidades? É a falta de fé, é a falta de comprometimento, é a falta de dar este passo a mais. Esse passo a mais faz muito bem para nós, para a nossa vida. E é assim que a gente conquista muitas coisas. Seja bem sincero contigo e olhe para trás. Seja bem sincero contigo e olhe para tudo aquilo que você já passou. Veja quanta luta, quanta conquista. Veja quantas coisas boas foram surgindo na sua vida. E com certeza tudo dará muito certo. Então, meus irmãos, minhas irmãs, nós finalizamos esse momento aqui de oração. Finalizamos esse momento aqui de oração, agradecendo, louvando e pedindo que Deus olhe muito por nós e pela nossa vida. E isso é bonito, isso é maravilhoso. Hoje eu quero louvar e agradecer a Deus por você, porque você acordou e você está aqui. Eu quero pedir que você seja forte, corajoso, olhe a vida de frente e não tenhas medo de viver bem a sua vida. Vamos agora pedir a proteção de Deus sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre tudo aquilo que está no teu coração, pela intercessão de Santo Antônio. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Eis a cruz do Senhor, presenças inimigas, fugi. Venceu o leão da tribo de Judá, filho de Davi,
Aleluia. O Senhor Jesus Cristo esteja junto de nós para nos defender, dentro de nós para nos conservar, à frente de nós para nos guiar, atrás de nós para nos guardar, sobre nós para nos abençoar. Ele que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina por todos sempre. Amém. E que desça sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, a bênção do Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Se cuide. Tenha uma abençoada terça-feira e que Deus sempre te conserve e te abençoe. Um grande abraço. Até amanhã, quarta-feira, 7 horas da manhã, quando nos encontramos aqui para rezar.